Bom dia, irmãos. Vocês estão bem? Que bom, estou bem também. Confesso que é um desafio subir aqui e meu coração ele se enche de temor e alegria, não por tudo que o pastor disse sobre mim, mas pelo peso que o Senhor está trazendo nesses dias. Sabe, é que é difícil conter as lágrimas, mas eu vou tentar. Meu coração, ao ver uma comunidade em Rio Claro, quando eu conheci a base, o Senhor veio como uma flecha, ferindo o meu coração, não por causa do pastor Fábio, da Débora, do Leandro, mas por causa de todos vocês, por causa da comunidade em si. Uma comunidade obediente à palavra do Senhor. E eu quero começar honrando essa comunidade, que hoje eu faço parte. Eu quero começar honrando a minha família na fé, sabe? No meio onde, nesses dias, muitos sobem nesse lugar para flertar com a noiva do Senhor, usurpar da família da fé. Eu vejo o Senhor levantando homens sérios, que carregam um peso de verdade da parte do Senhor. E isso a gente vê pelos homens que vão vir aqui trazer a mensagem, os precursores, como foi intitulado, mas são homens de Deus, sabe? Que simples, mas que amam a verdade. Então eu quero honrar vocês e dizer, continuem firmes nessa verdade que o Senhor disse a vocês há 4 anos atrás. Que hoje estamos juntos e vamos caminhar juntos, encorajando um ao outro até que Ele venha. Amém? Pode se assentar. A gente está falando sobre princípio de honra e tentando dar continuidade ao que vem sendo construído. Quando o pastor abriu e veio dando vários pontos, e o Fabiano veio também, e foi poderoso. Semana passada o Senhor veio com força neste lugar. Honra tem várias formas de demonstrá-la e vários tipos de honra a ser dado. E o pastor ele foi muito bem intencionado em posicionar, em honrar a Deus, honrar Cristo, honrar todos do corpo, honrar Israel. Tenho certeza que outros vão subir aqui e vão falar sobre vários pontos que foi falado na abertura. Mas hoje eu queria abrir um pouco da dificuldade que temos de honrar. A dificuldade que temos de prestar honra a quem é devido. E isso não começa com pessoas, e sim com o próprio Deus. O Fabiano, semana passada, ele trouxe o significado de honra, e eu queria ler novamente. Honrar significa, no original da palavra, no dicionário, né? Dignificar, fazer distinção, exaltar, glorificar, reverenciar, venerar. Então, todas as vezes que uma dessas palavras for citadas aqui ou nas Escrituras, venhamos trazer para o nosso contexto e o que estamos construindo na mensagem de honra. Tudo aponta em honrar. Então, hoje nós vivemos numa geração que ela tem dificuldade de prestar honra. E eu não falo isso da geração de jovens, porque muitas vezes você olha um jovem falando, não é. É sobre todos nós que hoje estamos nessa terra. Nós temos dificuldade de honrar tanto a Deus, como o nosso próximo, como as autoridades, como os nossos pais, como o presbitério, como um ao outro. Nós temos dificuldade de se submeter ao outro. Muitas vezes a gente está tendo comunhão e eu estou conversando com o Fabiano e o Fabiano fala algo que é poderoso da parte do Senhor. E às vezes eu tenho dificuldade de me submeter ao que ele está falando por causa do que ele carrega. Por causa que o meu orgulho quer competir com ele.
Então, hoje eu quero trazer uma pergunta para a gente meditar. Você não precisa responder. A pergunta é: por que temos dificuldade de honrar? Porque nós temos, porque eu encontrei em mim e encontro todos os dias dificuldade de dar honra. E o mais perto possível, dentro da minha casa. Eu tenho dificuldade de olhar para os meus pais e honrar eles, e se submeter à voz de autoridade que o Senhor colocou sobre mim. Mas a pergunta continua: por que temos dificuldade de honrar? E eu chego a pensar que nós temos dificuldade de honrar porque nós não sabemos diante de quem nós estamos vivendo a nossa vida. Nós temos dificuldade de honrar porque nós não sabemos diante de quem nós acordamos, comemos, trabalhamos, dormimos. Nós não sabemos diante de quem estamos. Sabe, a gente tem dificuldade de olhar para uma sala de governo que está no céu e saber que todo o controle parte de lá. E na verdade nós não sabemos para quem vivemos. Sabe, eu sei que no meio da família da fé a gente chega a pensar: Vitor, mas a gente vem aqui, a gente adora o Senhor, a gente ouve a palavra, eu participo de sala de oração, eu participo da sala de estudo. Só que você percebeu que nada dessas coisas, dessas atividades, vai alterar e modificar o modo de viver seu? Se você não entender diante de quem você está fazendo todas essas coisas. Sabe, uma palavra que me pegou foi, no significado de honrar, foi fazer distinção. Foi fazer diferença. Sabe, no reino de Deus, nós somos um, mas nós não somos iguais. No reino de Deus, há uma unidade, partindo de Deus, só que não são todos iguais. Sabe, de verdade, gente, eu quero que, o meu desejo é que a emanência do trono do Senhor, da presença de Deus, da atmosfera que nesse exato momento está acontecendo na sala do trono, expanda por este lugar, para que todos nós, os nossos sentidos sejam cheios de beleza, de honra, e venhamos entender e perceber diante de quem estamos vivendo nossos dias. Sabe, o Fabiano disse muito bem semana passada, o princípio de honra é a essência de Deus. A honra começa em Deus. O relacionamento da Trindade, ele é em honra. E tudo que foi criado por eles, foi por meio de um princípio de honra. Sabe, o tempo todo você vai ver o pai honrando o filho honrando o pai, o filho honrando o Espírito. E eles não têm dificuldade, eles não têm problema com isso. Eles não vão deixar, Deus não vai ser menos Deus honrando o seu filho e dizendo para ele: eu dou as nações para você por direito. Sabe? A pergunta continua: porque temos dificuldade de honrar, sendo que nós dizemos que somos a família da fé, a família de Deus. Será que nós sabemos mesmo, diante de Deus, qual Deus nós estamos? Ou será que nós estamos criando um Deus que seja moldado da forma que a gente deseja, para que eu consiga viver do jeito que eu quero? Sabe, eu ouvi algo e me abalou numa reunião que eu estive, que
o homem disse assim, o que estava responsável pela palavra: o evangelho, ele não é uma sugestão para você. O evangelho não é sugestivo, você vem e vive, dá para viver desse jeito, dá para viver de outro. Dá para... O evangelho, ele é uma sentença. O evangelho é, e pronto. Tem um padrão a ser atingido no reino de Deus. Só que nós ainda relutamos por causa do ego que queremos deixar sentado no trono da nossa vida. Nós relutamos em viver os padrões que este reino propõe a nós. Sabe por que não conseguimos honrar? Porque em vez do Deus bíblico, do Deus vivo, estar sentado no trono do nosso ser, o nosso ego tomou lugar, se assentou nesse trono. Sabe por que não conseguimos honrar? Só que eu quero convidar vocês a abrir Isaías 46. Isaías 46, 9 e 10. Nós precisamos sair daqui nessa manhã entendendo diante de quem estamos vivendo nossos dias. Diante de quem estamos respirando, trabalhando. Porque você percebe que nós começamos a viver partículas da nossa vida dividido. Eu venho ao culto de domingo, mas na segunda eu trabalho, na terça... A gente separa as nossas vidas. Só que, gente, a gente precisa entender que tudo que fazemos é na audiência de um só. É diante de Deus. O pastor falou sobre o trabalho e esses dias a gente estava conversando. E tenho uma luta dentro de mim de me relacionar com o trabalho da forma correta. Porque a gente, jovem, por exemplo, antes, eu tinha muito de levar o trabalho de qualquer jeito. Dá para faltar hoje, vou meter o Miguel ali e vai. Mas, por estar imerso na realidade, de ouvir falar sobre um evangelho verdadeiro, sobre honestidade, o meu desafio é se relacionar com o trabalho de forma correta, de que eu não estou trabalhando para o Banco Santander. Estou trabalhando para o Senhor. E no meio do processo que o Senhor tem me levado, estou submetido a chefes que o Senhor colocou. Só que eu trabalho para o Senhor. Então não trabalho de qualquer jeito mais. Não trabalho do meu modo mais. Então, nós precisamos entender diante de quem estamos vivendo a nossa vida. Isaías 46, do 9 ao 10. O próprio Deus vai falar aqui. Lembrem-se do que fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo que desejo. Sabe por que temos dificuldade de honrar a Deus? Porque nós temos dificuldade de lidar com a soberania dEle. Deus nos criou e criou tudo o que há. Se Ele criou, Ele é dono. Se Ele é dono, desliguei. Foi. Se Ele é dono, Ele faz o que Ele quiser. Então, por que quando Ele faz, nós temos a mania de questionar Deus? Nós temos a mania de questionar o que o Senhor faz, como Ele faz. Aqui o Senhor
Nós temos a mania de questionar o que o Senhor faz. Mas por que questionar se Ele está falando aqui que Ele faz tudo que deseja? Eu quero convidar vocês para abrir Salmo 115. Salmo 115. Versículo 3. Para ainda estarmos e entendermos diante de quem estamos vivendo e quem é esse ser, quem é esse Deus. Salmo 115, versículo 3 diz assim: Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Sabe, gente, nós temos dificuldade de lidar com a soberania do Senhor. Ele faz as coisas do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Só que ainda tudo que Ele faz, da forma que Ele faz, é para levar o seu povo até onde Ele quer. E Ele disse em Isaías 46, Ele conseguirá, Ele vai conseguir fazer e concluir o plano dele do jeito que Ele sonhou. Só que a gente olha para as nossas situações, a gente olha para a nossa vida, a gente olha para os acontecimentos dentro da nossa casa, no nosso trabalho, ou até mesmo dentro da comunidade, e a gente acha que está dando tudo errado. E a gente acha que não está como Deus quer. A gente olha para a igreja no Brasil, a gente fala mal da igreja no Brasil. Sabe, isso é desonra, sabia? Porque eu estou falando da mulher de Cristo. Sabe, eu vi o Vitor Vieira falar sobre isso, sobre expor a vergonha da mulher de Cristo. E isso me pegou. Porque muitas das vezes a gente está aqui imerso numa realidade da comunidade, e a gente, por achar que só o que a gente está ouvindo é o certo e é consumado, a gente é intolerante com qualquer outro. Isso é desonra. Sabe, o Senhor não se agrada dessa atitude. Nós vemos os homens na TV, pastores renomados, pregando heresias, sim, mas a sentença deles não pertence a nós, gente. Sabe, que o Senhor nos ajude a amar esses homens, que o Senhor ajude a gente a amar o corpo de Cristo todo na cidade de Rio Claro, na cidade de Araras, de Limeira. Não é só sobre uma parte do corpo, é sobre o corpo todo. Mas nós temos dificuldade, sabe por quê? Nós temos dificuldade de lidar com a soberania de Deus. Deus faz tudo como Ele quer, do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Sabe, a hora que nós entendermos isso, gente, ser seguros nessa posição de que nós temos um bom pastor que pastoreia suas igrejas e de que nada teremos falta, porque questionamos as decisões desse pastor. Sabe que essa série de mensagem de honra venha quebrar uma falta de respeito, de educação, falta de honra que existe no nosso caráter. Sabe, venhamos ser mais amáveis, humildes, simples, uns com os outros, nos nossos lares. E a minha pergunta para todos nós ainda continua: diante de quem nós estamos vivendo? Diante de que Deus nós estamos vivendo? Não é o meu Deus do meu jeito, um Deus moldado às minhas vontades, aos meus desejos.
é um Deus que por sua palavra estabeleceu a sua casa no mais alto lugar. Colocou um trono, se assentou nele e daquele lugar ele governa todo o universo. E sabe, para a gente entender, eu quero que a gente vá lá para Apocalipse, capítulo 4. Senhor. Apocalipse 4. Sabe, que os nossos sentidos, eles sejam sensíveis. A nossa mente, ela consiga contemplar o que Apocalipse 4 está dizendo. E a gente comece a entender diante de quem estamos vivendo. Apocalipse 4 diz assim: então quando olhei, vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo, como um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu, e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam assentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões, e na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são as 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Vem, Deus. Senhor, enche este lugar com a emanência do seu trono, com a emanência da sala de governo, que nós possamos ser cheios do princípio que emana do céu, o princípio de honra. Invada nossa mente, coração, sentidos. Sim, Deus. Sim, sim, Deus. Oh, aleluia. Aleluia, Deus. Sim, Deus, vem. Vem com espírito de sabedoria e revelação sobre nós, Deus, para que possamos ter a percepção diante de quem estamos, possamos fazer distinção. Oh, aleluia. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem, porque as criaste segundo a tua vontade. Senhor, sabe, conseguimos sentir o peso do que está acontecendo no céu.
Está acontecendo distinção no céu. Está acontecendo o que a palavra honra significa. Os seres do céu estão fazendo distinção entre Deus e toda a ordem criada, porque só Ele cabe nessa posição de honra, de glória, louvor. Só Ele. E Ele faz tudo conforme o seu desejo diante. Oh Senhor, seja engrandecido em nosso meio, Deus. Que o seu nome seja levantado neste lugar, o mais alto possível. Senhor, levante o seu nome na cidade de Rio Claro. Levante o seu nome entre as nações. E que todos reconheçam quem é o Senhor. Oh, sim, Deus, sim. Vem, Senhor. Encha-nos. Encha-nos, encha-nos com a emanência de honra que flui do seu trono, que flui do lugar santo. Aleluia, Senhor. Oh, shebabababababash. Oh, te cante te bababababash. Sim, tu és digno, Senhor. Oh, aleluia. Sabe, gente, a gente precisa lembrar da oração de Jesus. Jesus disse: santifica o seu nome, que o seu nome seja santificado. Só que tem uma parte da oração que diz assim: seja feita na terra a sua vontade, como ela é feita no céu. Sabe, não perca Apocalipse 4 de vista. Não perca esses acontecimentos do céu, sabe? Porque o desejo de Deus é que a réplica do que acontece no céu aconteça neste lugar, aconteça na terra, sabe? Todos os seres viventes louvam o Senhor dia e noite, estão dando honra e fazendo distinção de quem Ele é. Essa réplica precisa acontecer entre nós. Essa distinção de quem Deus é, comparado a qualquer outra coisa, precisa acontecer entre nós. Isso vai acontecer por meio do povo eleito dele. O povo do Senhor é o representante dele na terra. Sabe, aí entendemos o que Davi viu. Aí entendemos o que Davi entendeu. Ao contemplar a grandeza, ao contemplar toda a majestade e honra que Deus merece. Ele chamou Deus: Senhor, eu quero que o Senhor more na terra. Eu quero que o Senhor venha morar entre nós. Sabe? E o mais incrível é que Davi descobriu o desejo do coração de Deus, porque é isso que Ele quer. Ele quer morar entre nós, sabe? Mas isso só vai acontecer quando aprendermos a honrar e dar honra a quem é devido, a honrar e fazer distinção a quem merece. Oh, meu Deus! Sabe, gente, sabe, o Senhor Ele diz que Ele vai concretizar o seu plano. Sabe, por isso, não despreze o que o Senhor está fazendo. O Senhor está fazendo além de nós. O Senhor está fazendo além dos homens que desonram o nome dEle. O Senhor está fazendo além dessas instituições
que usurpam e usam do Deus para o seu próprio bem. Deus está fazendo além disso. Sabe, então vamos ficar seguros no lugar que o Senhor tem nos levado e continuarmos fiéis ao que Ele tem falado. Vamos permanecer fiéis. Como podemos honrar a Deus? Como podemos prestar honra a Deus? Obedecendo o que Ele fala e crendo no que Ele fala. Se Ele disse que Ele vai fazer, que Ele vai concluir do jeito que Ele deseja e tudo vai terminar bem, concordemos e fiquemos com a palavra de Deus. Sabe, não vamos entrar em guerra com o Senhor. Esse é o nosso problema. Nós temos dificuldade de lidar com a soberania de Deus e nós entramos em guerra com as decisões dEle. Aí sabe o que acontece? Quando Deus levanta homens sobre a sua vida, você não concorda. Sabe por quê? Porque a decisão de Deus, você está fora dela. Sabe, nós precisamos entrar neste lugar seguro, de dependência e confiança, e saber realmente diante de quem nós estamos vivendo e o poder que esse Deus carrega em si. Sabe, eu chego a contemplar o Senhor e eu vejo que Ele é um Deus satisfeito com o seu plano. Ele é um Deus feliz com o seu plano. Agora, por que nós temos dificuldade de lidar com essa soberania? Imagina se a gente, tudo bem, se a gente estivesse debaixo de um Deus, que Ele é infeliz com o seu plano. Ah, não deu certo o que eu pensava. Mas não, gente. É um Deus satisfeito. É um Deus totalmente comprometido com o seu plano. E Ele está trabalhando de eras em eras e trabalha até hoje para que isso dê certo. Ele só deseja que o seu povo, a sua família, entre debaixo da autoridade dEle, se submeta, aceite os seus decretos e caminhe com Ele para onde Ele está indo. Só isso que Ele deseja. Sabe, esse é o desejo do coração de Deus. Então vamos entrar debaixo, se submeter ao Senhor. O pastor disse aqui, nossa maior dificuldade de honra é porque não conseguimos se submeter. E se não conseguimos se submeter a Deus, se não conseguimos estar debaixo do governo de Deus, qualquer outro governo que Deus colocar sobre a sua vida, você não vai conseguir se submeter. Sabe, se não conseguimos se submeter ao que Deus é, ao que Ele faz, nós não conseguimos e não conseguiremos se submeter as esposas a seus maridos, os maridos ter um olhar de amor para suas esposas, não conseguiremos se submeter às nossas lideranças, não conseguiremos se submeter um ao outro, não conseguiremos se submeter aos nossos pais. Mas sabe, o homem desde a queda ele tem um problema. Ele ficou insatisfeito com a criação e o modo como Deus fez, que Ele quis fazer do jeito dele. E é por isso que não conseguimos se submeter, porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós não concordamos, nós temos uma rebeldia por causa do pecado dentro de nós, que nós nos rebelamos contra o Senhor. E aí nós vivemos os nossos dias conforme nós queremos. Nós vivemos os nossos dias como se nós fôssemos donos de nós mesmos. Só que sabe, a
gente pode ler um pouquinho? É que tem bastante. Sabe, Apocalipse 5, a gente vai ver a distinção feita agora ao Cordeiro. Honra prestada ao Cristo, que Ele é digno de tomar o livro, desatar os seus selos. E João via entre os tronos alguém parecido como um cordeiro, que parecia ter sido imolado. Sabe, mas eu olho para o final, em Apocalipse 5, no versículo 9, até o versículo 14, diz assim: e entoavam um cântico novo com essas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado e com teu sangue compraste para Deus pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu fizestes delas um reino de sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Gente, o Cordeiro comprou para Deus pessoas de todo tipo, pessoas de toda língua, de todo povo, de toda nação. E Ele está dizendo que Ele fez um reino de sacerdotes para o reino do seu Pai. Então, se nós nos denominamos a família sacerdotal do Senhor, nós precisamos entender que nós não somos mais de nós mesmos, porque teve um Cordeiro, teve um homem, teve um Deus que abriu mão de ser Deus para vir tomar a forma de homem, se submeter à morte de cruz, para nos comprar com preço de sangue para Ele. Sabe no que precisamos entender? Que não somos de nós. Nossas decisões não é a partir de nós mais. Eu não faço o que eu quero fazer agora. Eu não ajo do jeito que eu quero agir agora. Eu me submeto à vontade do Senhor, porque entendo que Ele é o único que tem o direito de ser governante da minha vida. Sabe, eu quero ler mais um pouquinho. Eu quero ler a primeira pergunta do catecismo. E tudo isso para colaborar a gente entender diante de quem estamos e de quem devemos prestar honra. Sabe, a primeira pergunta do catecismo é: qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Talvez, gente, você ouve essa pergunta e talvez você pense: e agora? Qual é a minha esperança? Sabe, no culto no lar, quando a gente começou com o catecismo e teve essa pergunta, eu parei para pensar e vi o quanto eu estava querendo me governar sozinho, porque eu não sabia responder a pergunta: qual é a única esperança? A minha única esperança na vida e na morte. E talvez para muitos aqui a sua esperança está no seu trabalho, está no dinheiro, está numa casa nova, num carro novo, e talvez a sua força está sendo colocada nisso. Sabe, isso aponta uma pessoa desgovernada, porque quer governar a si mesmo, na força do seu braço, e assim será impossível honrar aquele em qual, pelo seu próprio braço, pela sua própria força, nos comprou e nos colocou assentados com Cristo. Sabe, a pergunta é: qual a nossa única esperança na vida e na morte? A resposta: que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo.
Romanos 14, do 7 a 8, é a base para essa pergunta e resposta. Diz assim: porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Sabe, um povo que entende de quem Ele é, um povo que entende o seu lugar e a sua posição sacerdotal, porque é isso que somos. Gente, nós somos um povo sacerdotal, um povo para unir realidades, um povo que conecta o céu com a terra, um povo onde é o ponto de encontro do mundo com o próprio Deus. Sabe como o nome do Senhor vai ser levantado em Rio Claro? Quando nós carregarmos a proposta de Deus de uma forma tão fiel, honrando ela, sem misturar e contaminar a mensagem do Evangelho, e sermos fiéis até o final, haverá um povo em Rio Claro, que olhará para a sua família sacerdotal e dirá: o que é isso? O que eles carregam? Como eles estão sorrindo em tempos difíceis? Porque é um povo que sabe honrar aquele a quem ele pertence. Nós não somos de nós, gente. Nós pertencemos ao Senhor. Sabe, vamos parar de querer tomar o controle das coisas. Vamos parar de querer colocar as mãos no que o Senhor está fazendo. O pastor orou isso aqui. Sabe, que nossas digitais não estejam nas coisas que o Senhor está fazendo, porque não é sobre nós. Não é sobre nós. Sabe, eu fico feliz e agradeço os amigos que o Senhor tem me dado, tanto os meus amigos de Araras como os da comunidade. Sabe, que é um desafio subir aqui, mas me encorajaram. Estamos juntos, Vitor. E eu sei que qualquer coisa errada que eu falar aqui, eles vão chegar: Vitor, não é assim. Mas sabe, eu fico grato porque tem pessoas sendo fiéis à proposta do Senhor. Sabe, querendo ou não, gente, nós precisamos considerar o que o Senhor está fazendo na comunidade. Nós precisamos considerar. Faz 2 anos que eu venho na comunidade. A maior parte faz 4, está desde o começo. Sabe, gente, eu consigo enxergar que o Senhor está empurrando a comunidade num alinhamento tão profundo com a vontade dEle, que não vai ter como os propósitos do Senhor na cidade de Rio Claro, na parte do corpo em Rio Claro, ser frustrados. Porque tem um povo fiel sendo levantado. Tem um povo honroso sendo levantado. Um povo que sabe que não faz as coisas por si mesmo. Não faz sala de oração por si mesmo. Não sobe na plataforma por si mesmo. Não faz sala de estudo por si mesmo. Mas é porque tem entendido a proposta do Senhor para este tempo, em preparar um corpo bem ajustado, unificado, edificando uma casa para o Senhor. Sabe, o nosso desejo é que, eu ouvi do Bruninho isso, ouvi do Bruninho lá do CPP, sabe, Deus tem que olhar um tempo para Rio Claro, e Ele ao ver o que está acontecendo em Rio Claro, Ele decidir morar em Rio Claro, sabe? Sabe, gente, é para isso. É para isso que nos unificamos, é para isso que consideramos o outro superior a nós, é para isso que submetemos as decisões do presbitério, é para isso, porque nós entendemos a proposta de Deus. A maior forma de nós honrarmos o Senhor é assumindo a posição sacerdotal e assumir a coragem de tomar decisões que o Senhor tem pedido para tomar. Sabe, que sejamos o mais rápido, responsivos.
Às vezes o Senhor tem falado coisas há muito tempo para você e você tem demorado a responder. Sabe, vamos ser rápidos, porque o Senhor está apressando os dias. Hoje é um dia a menos para a volta do Senhor. Sabe, está vindo. Tempos difíceis se aproximam. Só que só permanecerão nesses tempos de pé os que sabem diante de quem estão de pé. Um povo honroso, que ama o Senhor, que ama o seu próximo. Sabe, eu creio nisso. Eu sei que muitos creem, então vamos unir isso. Não tem por que ter desavenças entre nós mais. Não tem mais por que haver competição entre nós. Gente, hoje eu estou aqui em cima. Semana que vem é o Rafa ou o Gu. Gente, não tem por que haver competição. Sabe por quê? Porque eu me submeto a ouvir o que o Rafa carrega. E o que o Rafa carrega vai edificar o corpo de Cristo numa parte em que outro subiu aqui e não conseguiu afetar. Sabe? Precisamos entender isso. Precisamos entender. Sabe? Precisamos parar de flertar nos nossos relacionamentos. Precisamos entrar nos nossos relacionamentos com honra. Sabe, gente? Para pensar, essa pessoa que está do seu lado, Cristo está nela. Então não olha para ela, olha para o Cristo que está sendo formado dentro dela. Sabe, não tem mais como eu julgar a Débora, porque eu sei que é Cristo nela. E Cristo está moldando o caráter dela como está moldando o meu. Sabe, quando entendermos e pararmos de guerrear com nossos irmãos, entendendo, lógico, pararmos de guerrear com as decisões de Deus, pararmos de guerrear com o que Deus está decidindo, o que Deus está fazendo. Sabe, eu creio que vamos conseguir, mas não por causa de nós, porque Deus disse que Ele vai fazer. Não é, sabe, eu não vou conseguir gerar relacionamento com Alan por mim mesmo. Cristo nos empurrará a se unir, e o Senhor está fazendo isso. Nós só precisamos crer nessa palavra que Ele deu e andar sobre ela. Sabe, gente? Vamos juntos. Sabe, e se a gente tem dificuldade de lidar com o que os... Meu Deus. Se nós temos dificuldade de lidar com essa soberania de Deus e as decisões dEle, dificilmente nós vamos conseguir se submeter às outras autoridades que o Senhor coloca sobre nós. E eu quero entrar um pouco nessas outras autoridades, de uma forma bem rápida, porque eu vi o tempo tá estreito. Sabe, começando pelos nossos pais, gente. Eu quero que a gente vá lá para Êxodo capítulo 20. O Senhor, Ele, no seu processo da sua obra, do seu plano, Ele coloca, Ele dá homens e mulheres para cuidar de nós. Sabe, Ele dá homens dons que vão nos ajudar a ser desenvolvidos. E quando a gente fala desses homens dons, a gente não fala apenas do presbitério, nós temos que olhar para dentro da nossa casa. O Senhor deu os nossos pais. Sabe, eu falo por mim, gente. Se não fosse a minha mãe preservar meu coração na minha infância, talvez hoje eu poderia estar perdido. Só que ela foi fiel ao Senhor, ao cuidar dos seus filhos. Sabe, e precisamos olhar para isso. Êxodo capítulo 20.
capítulo 20, verso 12. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Vamos lá em Efésios agora, capítulo 6, versículo 1 ao 4. Efésios 6, do 1 ao 4. Diz assim: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Gente, vamos lá em Colossenses agora. Colossenses capítulo 3, versículo 20. Diz assim: Filhos, obedeçam sempre a seus pais, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 3. Gente, que isso entre em nosso coração. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Gente, essa é a realidade dos dias atuais e as contrações aumentarão. Sabe, o Senhor, Ele tá fazendo, só que nós precisamos responder ao que Ele está fazendo. Ao olharmos para essa realidade, nós precisamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta. Porque se não olharmos para as pessoas que estão à nossa volta, estamos pensando em nós mesmos. Sabe, honra é algo muito sério. É sério isso, gente. Esse princípio, ele flui direto do trono do Senhor, a gente viu. Essa distinção entre Deus e tudo que Ele criou. O pastor falou algo aqui na semana passada. Ele disse, a criação toda, a natureza louva ao Senhor. Ela honra ao Senhor. Gente, você parou para pensar o tamanho da soberania de Deus? De que Ele não precisa de você. Ele não precisa de você para receber honra. Ele não precisa de você para ser dignificado e louvado. No céu, a Bíblia diz, no próprio Apocalipse, que milhares de milhões de anjos cantam diante dele. As estrelas louvam o Senhor. Os pássaros louvam ao Senhor. Sabe? As baleias louvam ao Senhor. Deus não precisava da gente. Só que dentro do seu plano Ele escolheu ter uma família
que representasse o caráter dele na terra. Quando Deus em Gênesis, ele faz homem e mulher, a sua imagem e semelhança. Por que as pessoas nos nossos dias fazem imagem? Para imaginar algo. O Senhor nos faz a imagem e semelhança para ter uma imagem de algo, e Ele imprime a imagem dele mesmo em nós. Gente, nós somos representantes da pessoa de Deus, do caráter de Deus na terra. E nós precisamos ver o peso disso. E aí, se não entendemos isso, nós não vamos conseguir honrar nossos pais, nós não vamos conseguir honrar o presbitério e não vamos conseguir honrar mais ninguém. Sabe, gente, você parou para pensar? Eu vi o Mike Duke falando sobre isso. E ele falou assim, que a geração dos nossos dias é a geração que está acostumada a internar pai em asilo. Isso é sério, gente. Como iremos ser uma mensagem para a cidade, se na nossa casa nós não conseguimos amar e honrar uns aos outros? Sabe, porque as pessoas entrarem nessa comunidade, elas não vão conseguir ter profundidade na sua vida, porque ela só vai te ver hoje. Só que diante dos seus dias, no seu trabalho, nos seus relacionamentos com amigos, quando você abre a sua casa para receber pessoas, você pode ter certeza que a sua vida precisa falar sobre quem Deus é, mesmo que às vezes você não abra sua boca. A forma, Romanos diz assim, quer comai, quer bebai, faça tudo para a glória do Senhor. Sabe, mulheres, a forma que você arruma a mesa para receber alguém na sua casa, o poder da vida comum que tem, anunciará um Deus, anunciará uma mensagem sobre quem Deus é. Gente, o caráter de Deus é lindo. Para pensar. Olhando para essa soberania, eu quero que a gente saia daqui meditando, sabe? E a gente faça pazes com a soberania de Deus e comece a concordar com o que Ele tá fazendo. Sabe, a gente não entre na comunidade e comece a analisar, o louvor podia estar de outro jeito, eu não sei, sabe, a mensagem não é muito legal, sabe, a gente não tem mais tempo para isso, a gente não tem mais tempo para entrar em guerra com quem está proferindo a mensagem, sabe por quê? Eu vou falar algo para você, se você está em guerra, não é com quem está anunciando a mensagem, porque quem anuncia a mensagem, desde sempre é a mesma mensagem, não é com quem está anunciando, é com o dono dela que você está em guerra. Sabe, se o pastor vem aqui e der algumas diretrizes para a comunidade, e você não gostar, e você ficar bravo com ele, não é com ele que você tem que ver, é com o próprio Deus. E entrando um pouco sobre isso, vamos lá para 1 Timóteo 5:17. Sabe, o Senhor colocou nossos pais sobre nós, como autoridade para nos empurrar e edificar o nosso caráter como pessoa. E nós precisamos honrar isso, honrar o que eles fazem, honrar quem eles são, porque, por exemplo, nós jovens, nós temos dificuldade de ver quando uma pessoa, vou dar um exemplo meu, tá? Quando eu passei pela transição, eu comecei a ouvir muita coisa nova, descobri muita coisa nova. Uau, nós não vamos morar mais no céu. E aí eu fui, lógico, sempre conferindo na palavra e tal, não sei o quê. Só que aí,
eu olhando diante do lugar que eu vim, e de como eu fui ensinado pelos meus pais, eu achei que eu era o dono da verdade. Eu achei que era o dono do conhecimento. Não, agora eu sei. E sabe o que aconteceu? Eu comecei a ser intolerante com os meus pais. Comecei a ser intolerante com a própria Luana, minha noiva. Você tem que entender, você tem que entender. Vamos, sacerdócio, você tem que entender. Sabe o que começou a acontecer, gente? Todas essas pessoas à minha volta começaram a perder o interesse de conhecer a Deus. Porque tudo que eu falava era em nome de Deus. Só que o que adianta subirmos aqui e falar em nome de Deus, se não tem um espírito humilde no nosso coração? Porque, gente, não é sobre nós, não é sobre o que estamos fazendo. Então, sabe, uma atitude minha, eu falei, eu não vou falar. A nossa vida comum fala alto, gente. E aí, sabe, meu pai começou a se aproximar de mim, minha mãe começou a se aproximar de mim. Minha mãe veio semana passada, amou o Fabiano. Ela falou assim, Vitor, eu não vou conseguir ir hoje, porque eu tenho encomenda para fazer. Eu falei, mãe, não tem problema. Só que sabe, ver o coração se ligando, se unindo, ver o Senhor fazendo, porque nós estamos abandonando as posições de soberba, as posições de orgulho, nós estamos abandonando as posições de idolatria, de achar que nós somos bons, de achar que é por causa da gente, de achar que é por causa que eu entendo. Sabe, gente, não deixe o conhecimento roubar os seus olhos de quem nós devemos contemplar todos os dias. Não é sobre o quanto sabemos, mas é sobre o quanto encarnamos daquilo que temos ouvido. Gente, sabe, 1 Timóteo capítulo 5, para a gente encerrar, capítulo 5, versículo 17, diz assim: os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. Pois as Escrituras dizem, não amordaçem o boi para impedir o que ele coma, enquanto debulha os cereais. E também aqueles que trabalham merecem seu salário. Agora eu quero que vocês vão comigo lá em Efésios. Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 16. Gente, estou acabando, tá? Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16, diz assim: ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. O conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Gente, eu quero falar sobre honra ao presbitério, só que eu li Efésios para vocês entenderem qual é a missão do presbitério. Sabe por quê, gente? Porque nós temos, todas as vezes que nós temos dificuldade de lidar com o que o Senhor está alinhando, com o que o Senhor está falando,
nós sempre vamos culpar homens. Porque o Senhor deu homens dons para a igreja. E a gente viu aqui. O Senhor designou um para apóstolo, outros para evangelista, outros para pastores. O Senhor deu esses homens à igreja. Ninguém foi ordenado por si mesmo. Sabe, gente, é isso que precisamos entender. Tem muita gente que ela se ordena na posição. Gente, quando eu falo de presbitério, eu falo de todo o presbitério da igreja do Senhor, da igreja de Cristo, em toda a nação, em toda a cidade. E dentro desse presbitério tem presbitérios sérios e presbitérios que não são sérios. Só que se nós estamos alinhados com o Senhor, nós não vamos ter dificuldade de discernir o que o corpo do Senhor, ou os homens dons do Senhor, tem derramado sobre a igreja. Só que o problema é que nós entramos numa posição, várias, né? Só que uma delas é que nós sentamos, ouvimos, não respondemos a mensagem e ainda culpamos a quem a transmite. Nós ouvimos a mensagem, nós sabemos, precisamos dos trabalhadores da última hora. O Senhor está levantando trabalhadores da última hora. E eu sei que muita gente aqui dentro, o Senhor já chamou você para algo. A não ser, até servir irmãos, aonde ninguém vê. Só que às vezes nós demoramos a responder, porque nós ficamos dependentes do presbitério que conduz a igreja. Só que Efésios é claro, o presbitério serve para quê? Preparar o povo santo. Preparar o povo santo para quê? Para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Gente, não é sobre um homem, não é sobre um pastor, não é sobre um mestre, é sobre um corpo coletivo que está entendendo porque Deus deu esses homens à igreja e une com eles no mesmo propósito. Só que sabe o que acontece? Nós temos a mania de comparar, fazer comparação. Nós olhamos aqui para cima e, gente, Deus me livre, mas talvez você se compara. O porquê tem pessoas que estão subindo aqui e eu não? Porque tal pessoa é responsável pelo presbitério. Eu conheço mais do que ela. Gente, não é sobre isso. E eu sei que essa mensagem nos pega. Sabe por quê? Nos pega. Porque a nossa honra está ferida. A nossa honra está ferida. Nós só queremos honra. Mas nós não queremos honrar. Só que aí a gente conversando, sempre, e o pastor falou algo sério, sabe? E às vezes a gente fala, né, porque tem dificuldade, o pastor inaugurou essa mensagem assim. Gente, nós vamos falar de honra, mas não tem a ver com a gente. Por quê? Porque nós temos dificuldade de olhar para os presbíteros que o Senhor dá à igreja. E nós começamos a olhar para o estilo de vida deles. E aí nós nos ofendemos para onde o Senhor tem levado esses homens. Só que é claro em Timóteo, o presbítero é digno de dupla honra. Aquele que trabalha é digno do seu salário. Gente, eu vou falar algo para vocês. Se fosse em outros tempos, eu olhar um pastor que anda com o carro da realidade que eu vim, que tem a casa, eu me ofenderia. Sabe por quê? Porque eu não via trabalho. Agora eu quero falar algo para vocês. Se vocês têm um presbitério que trabalha, por que a vida dele ofenderia, sendo que ele é digno do seu trabalho? Não temos que ter mais problema com isso, gente.
Não temos, isso impede o corpo de ser edificado e impede o presbitério de exercer e caminhar na missão que Deus deu para ele, que é edificar e preparar o corpo. Sabe, que sejamos igual Paulo, gente. Ele diz: escrevo essas coisas para que de alguma forma vocês deem alegria ao meu ministério. Sabe? Gente, quando entendermos isso, uma igreja saudável caminhará em paz. Entraremos neste lugar, viveremos nos cultos dos lares e vamos ver o Senhor vir com força. Só que ainda nos ofendemos com a vida dos outros. Gente, vamos liberar o presbitério para trabalhar. Vamos liberar eles. Sabe, gente, a mensagem de honra, ela vem como uma faca em nosso ser. Mas se está doendo, se está nos confrontando, é porque ainda a nossa honra está ferida. E nós ainda somos ofendidos com a proposta do Evangelho. Sabe, queria convidar você a fechar seus olhos. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela sua bondade. Obrigado pelo seu amor. Obrigado pela sua graça. Obrigado pela sua misericórdia. Senhor, queremos unirmos, ó Deus, nesse exato momento como uma família sacerdotal. E entender, ó Pai, diante de quem nós estamos. Nós queremos, ó Pai, contemplar e olhar para a sua bondade e ver, Deus, que o Senhor é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Senhor, eu peço que o Senhor venha com um espírito de honra sobre nós, Deus, sobre nossas casas, sobre o casamento dos nossos irmãos. Venha com o espírito de honra sobre os nossos relacionamentos. Venha com o espírito de honra, Deus, sobre o presbitério. Venha com o espírito de honra sobre a comunidade, Deus. E que nós sejamos um povo que representa o caráter do Senhor em Rio Claro. Que nós possamos caminhar em honra, Deus, sempre considerando o outro superior a nós mesmos. Senhor, unindo com o que o Fabiano disse aqui semana passada, levante um povo, Deus, que ama os seus inimigos, que ama aquele que nos ofende, que ama aquele que se ofende com o que estamos acreditando e caminhando. Senhor, venhamos amar, gere amor em nós, Deus, gere amor no nosso coração, Senhor, que nós venhamos ser pessoas piedosas, misericordiosas, pacientes umas com as outras, Senhor. Que nós venhamos ser pessoas, Deus, amáveis, que conseguem, ó Pai, ser acessíveis a relacionamento. E principalmente, Senhor, que venhamos ser pessoas responsivas à sua mensagem. Pessoas que ouvem essa proposta que o Senhor está fazendo e abraça, e acredita, e caminha nela, Senhor, até que o Senhor venha. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Obrigado pelos meus irmãos em Rio Claro. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Gente, é isso. Eu volto a palavra para o pastor.